Boa noite, a paz de Jesus. Amém? Depois de tanto tempo ausente, tanto tempo também não, são umas 5 semanas do Criados para Vencer, mas não era por férias, não era por nada disso. É trabalho intenso, né? Não paramos, não descansamos, não recuamos, porque para isso o Senhor tem nos chamado, né? E hoje foi um dia muito interessante. Esses últimos dias temos servido com mais intensidade ainda, né? A demanda das pessoas, a situação das pessoas, a necessidade de aconselhar, a necessidade de ter uma palavra, de ser portador da parte de Deus, ter algo da parte de Deus para oferecer para as pessoas que muitas vezes chegam sem esperança, muitas vezes chegam numa posição de derrota. E o homem de Deus sempre tem que ter uma palavra de esperança, de vitória. E isso é o dia inteiro. Nesses últimos dias, o tempo que eu podia, saia da minha sala, entre um atendimento e outro, ia até o banheiro, fazia o que tinha que fazer, voltava, manda vir outro. E assim das 10 da manhã até ontem, até as 8 da noite, na terça um pouco mais cedo. Hoje até pedi para o pastor Hugo, falei, pastor Hugo, vai preparado. Se eu sentir que não consigo terminar o raciocínio, a palavra, a pesquisa, o Senhor conduz para mim. Muito obrigado, pastor Hugo, pela camaradagem, pelo companheirismo. Deus te abençoe sempre e recompense. Amém? Vamos orar. Primeiramente eu queria orar pelos nossos filhos, nossas crianças. Nós temos percebido esses dias um ataque, uma agressividade das trevas contra as nossas crianças. Aquilo que a gente ouve, vamos ficar em pé, vamos. Parece que as pessoas estão enlouquecidas. Não querem nada além de dinheiro e do prazer. A gente vê os níveis da pedofilia, do que acontece. E a igreja tem esse papel. A igreja tem o papel de proteger, de cuidar, de formar as crianças. Ensinar as crianças a se defender. Eles são o nosso legado. Se a próxima geração não for uma grande geração, é porque nós falhamos. As crianças de hoje têm que ter em quem espelhar, têm que ter uma referência, têm que dizer, eles têm que olhar para alguém e falar, não, eu quero caminhar nos caminhos desta pessoa, eu quero ouvir, eu quero entender. Os pais não querem mais os filhos. Lógico que não são todos, mas a facilidade com que você pratica um divórcio e larga os filhos, e os filhos não é o centro, não é a preocupação, né? A questão do aborto, das crianças que nem chegam a experimentar a vida, está em discussão hoje no nosso país, né? E vai ter uma ação, uma audiência pública no dia 3 de agosto,
para a liberação do aborto até a 12ª semana de gestação. E às vezes as mulheres falam, não, o corpo é meu, não, ninguém é dono de corpo nenhum. Se fosse teu, você não apodreceria quando você fosse para uma cova. Você não pode fazer do seu corpo o que você quer. Você não pode gerar uma vida e de repente falar, eu não quero essa vida dentro de mim, eu não quero trazer a luz, ninguém sabe quem está trazendo. Então são tantos ataques contra as crianças. Tantos ataques. Pai amado, em nome de Jesus, como igreja, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, para clamar pelas nossas crianças. O Senhor fala, deixa vir a mim os pequeninos, deles é o reino. Então, Pai, nós estamos dizendo que nós não queremos o Teu reino, porque nós não queremos as crianças, não querem que nasçam mais. Pai, dá ordem aos Teus anjos para estar atuando nisso. Desperta a Tua igreja para esses assuntos, para esses temas. Pai, nos desperta da letargia, desperta do sono profundo que nos encontramos muitas vezes. E essas questões não entram na nossa vida. Nós passamos ao largo de tudo isto, como se nós não tivéssemos responsabilidade. Pai amado, vem em nosso socorro, desperta-nos. Levanta uma geração preocupada com a próxima. Traz isso, faz isso queimar em nossos corações, Pai amado. Pai amado, também quero colocar minha vida nas Tuas mãos. Toma a minha vida, toma os meus lábios. Afasta o cansaço deste dia. Renova o vigor na minha vida. Eu quero cumprir, Pai, o Teu chamado. Eu quero cumprir o Teu propósito. Eu quero Te servir com excelência. Quero servir aos meus irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão aqui, que saíram de suas casas para estar presente nesta noite. Toma minha vida, Pai, abençoa. Toma os meus lábios. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formaste no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Antes, diga comigo, antes que viesse a luz, antes que tivesse nascido, o Senhor já tinha um propósito. Ele já chamou um profeta, Ele deu um profeta às nações. Ele não gera vida a acaso. E Ele continua. Então disse eu: Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que te enviar, irás, e tudo que eu te mandar dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Então estendeu o Senhor a tua mão, tocou-me na boca. Diga comigo: Senhor, toque meus lábios. Toque meus lábios. E me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e para edificar e plantar. Amém. Amém. É lindo esse texto do profeta Jeremias, o chamado dele sobre a vida desse homem, aquele que ele foi chamado, o comissionamento dele, a unção que estava sobre ele. E eu quero saudar os meus irmãos da TV Rica, que nos acompanham. Obrigado pela audiência, obrigado por permitir entrar na sua casa, obrigado por permitir falar com a sua família nesta noite, e que possa ser uma noite muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. E eu estava falando, depois de algum tempo, né, a gente preparando o aniversário, preparando ela, preparando tantas coisas, retornamos com a nossa ministração sobre líderes que conquistam, líderes que servem. Então hoje nós vamos dar mais um passinho nessa direção. Líderes que conquistam, líderes que servem no padrão de Jesus. Nós não queremos falar do padrão dos coaches, não queremos falar da liderança no padrão do pensamento grego, nós falamos no pensamento de Jesus. O que Jesus nos ensinou sobre liderança. Qual é o seu padrão? Qual é a sua maneira? Como que eu devo me comportar diante das situações? Como que um líder do Senhor se comporta? Nós não somos rebeldes, nós não amaldiçoamos, nós não queremos levar vantagem em nada, nós queremos uma coisa: servir e manifestar o Cristo ressuscitado. Amém? Pelo menos eu. Você quer isso também? Amém. Então me ajude no culto. E na última ministração eu falei das qualidades, características, e falei de todas as qualidades e características das 28 qualidades, 10 são fundamentais. Né? Não sei se vocês lembram, eu posso lembrar, mas não vou lembrar. E nós começamos a falar de disciplina, um despertar para uma vida de disciplina. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre propósito. Diga comigo, propósito. E sem dúvida alguma, propósito é um dos temas mais falados na igreja nos últimos anos. São livros e mais livros falando de propósito. Qual é o meu propósito? Para que faço? O que eu sou? E todas essas coisas. Daí tem um livro, Vida com Propósito. Daí, se não bastasse, jovens com propósito, mulheres com propósito, criança com propósito, empresa com propósito, tudo com propósito. E não está errado. Todos nós temos um propósito. Amém? Você já parou para pensar que você tem um propósito na sua vida? Amém? E qual é o nosso grande propósito? Se eu lançar para você uma pergunta aqui, qual é o seu grande propósito? Qual é o grande propósito da parte de Deus para a vida do homem? O que nós responderíamos? O propósito
do Senhor, o grande propósito, é manifestar o Cristo ressuscitado. Diga comigo, manifestar o Cristo ressuscitado. É manifestar a grandeza do nosso Deus e as suas virtudes, e atributos, e misericórdia. Isso é o nosso propósito. Jesus falava assim: quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Isso tem que estar na nossa vida. Isso tem que estar impregnado na nossa vida. Quem olhar para você, quem conversar com você, quem for atendido por você, no seu escritório, na sua empresa, na sua indústria, no seu trabalho, você dirigindo sozinho, as pessoas têm que olhar para você e ver a manifestação de um Cristo ressuscitado. Esse é o nosso propósito. Aonde nós passarmos, com quem nós falarmos, o que as pessoas esperam é isto: uma manifestação do Cristo ressuscitado, a esperança da vida. Quantos salmos de Davi falam disso? Da grandeza de Deus, da sua magnitude, da sua misericórdia, do seu poder. Leia lá o quanto ele fala disso. Quais são as palavras mais presentes na sua boca? Quando você conversa com as pessoas, ou quando nós conversamos com as pessoas, o que as pessoas retêm da nossa vida? O que eu deixo impresso na vida de uma pessoa? Quando eu falo. O que eu deixo impresso na vida de uma pessoa, quando uma pessoa vem até mim e me pede um socorro, e me pede um dinheiro, e me pede uma ajuda, o que eu deixo impresso nessa vida? Nós temos que deixar impresso a manifestação de Cristo. Aquela pessoa precisa saber que Cristo a ama, não importando a situação que ele está naquele momento, mas que existe um Deus que o ama. Agora, onde? Como? De que jeito? Isso tudo está ligado ao seu chamado. Então, propósito é uma coisa, chamado é outra. E as pessoas ficam confundindo o que é chamado, o que é propósito. O propósito é único. É a manifestação de Cristo ressuscitado, a manifestação do Pai na vida das pessoas. Agora, de que jeito, como, de que maneira, onde isso vai acontecer? Todos nós temos o mesmo propósito, em chamados diferentes. Cada um tem o seu chamado, tem a sua forma. Por isso a igreja, ela está construída, embasada nos 5 ministérios. E cada ministério tem uma função. O alvo é o mesmo: edificar varões à estatura de Cristo. O resultado é o mesmo: é equipar os santos. Esse é o papel dos 5 ministérios. Mas cada um de forma linear no seu chamado. Não existe maior, o pastor é maior que o apóstolo é maior que o evangelista, não. Todos nós estamos numa linha linear diante de Deus e do nosso chamado. E todos nós temos um único objetivo, que é equipar os santos e gerar varões à estatura de Cristo. E cada um do seu jeito,
cada um ministrando a graça que o Senhor deu a você. Cada um de nós tem uma graça. Cada um de nós tem um jeito. Cada um de nós tem uma maneira. Uns pregam calmo como eu. Outros pregam gritando. Outros cantam. Outros dançam. Outros fazem leitura, linguagem de Libras. Cada um vai fazendo. Outros na portaria, na recepção. O que tem essa graça de Deus, quando a pessoa entra na igreja, ele dá um abraço na pessoa, parece que a pessoa já se sente dono da casa. Né? Tem pessoas que têm essa capacidade de nos fazermos sentir à vontade quando entra na casa. Então isso são chamados. Né? Você olha a casa aqui, a pastora Zelinda prega de um jeito, tem uma linguagem. O profeta Paulo Ricardo já tem a dele, o apóstolo Cristiano a dele, a profeta Camila dela, o pastor Hugo do seu jeito, o pastor Josué, cada um de um jeito, cada um num chamado, cada um de uma forma, cada um numa graça. E não adianta eu querer ter a sua graça, não adianta eu querer fazer uma escolinha de graça. Eu tenho que fazer uma escola de ativação da graça que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Você pode me dizer amém? Isso é importante para a sua vida. Isso é importante para a sua caminhada. Quando a gente entende isso, dá um pouco mais de fundamento para isso na nossa vida cristã. Fomos criados para governar. O Senhor fala, pede-me as nações, e eu te darei por herança. Diga para o seu irmão, vocês vão ouvir isso de novo. Você nasceu para governar. Você nasceu para governar. Você nasceu para pôr ordem na terra. Você foi chamado por Deus para ajudar a organizar tudo isso aqui e produzir justiça social, produzir justiça, gozo e paz. Isso é o que mais falta para a igreja de hoje, entender isso. Fomos chamados para governar. Quando o povo de Deus chegou à terra prometida, 3 milhões de pessoas, não sei quantas mil famílias, milhares de famílias, não foi todo mundo fazer a mesma coisa. Cada um foi fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Um foi plantar uva, outro foi plantar romã, outro foi criar ovelha, outro foi criar boi, outro foi, cada um no seu chamado, aquelas famílias. Não dá certo se todo mundo fizer a mesma coisa. Eles não teriam como, mas Deus levou eles àquela terra, que mandava leite e mel, para que cada um do seu jeito, da sua maneira, de acordo com o seu chamado, pudesse produzir algo novo. Pudesse produzir algo comunitário, né? Por isso riqueza canalizada. O que você faz abençoa quem? Quem é abençoado por aquilo que você faz? Em quem chega? Ou você é um fim que tudo acaba na sua vida? Não consegue passar além, porque você está focado apenas na sua vida, no seu prazer, na sua conquista. E quando a gente começa a entrar na vida cristã, quando a gente começa a entender o propósito, quando nós começamos a entender o chamado, nós passamos a ser uma fonte que jorra de dentro para fora. Nada acaba em mim. O dinheiro que eu recebo chega nos outros. O meu chamado chega nas outras pessoas. Nós somos chamados para manifestar a grandeza de Deus. O seu chamado. Muitas pessoas perguntam, qual é o meu propósito? Tem gente que está na igreja dando cabeçada.
e pergunta para um: evangelista Alain, qual é o meu propósito? Daí o evangelista Alain fala: manifestar o Cristo ressuscitado. Não fica contente. Pastor Hugo, qual é o meu propósito? O senhor pode me dizer? Ninguém me diz. Não, o seu propósito é manifestar o Cristo ressuscitado. Não, pastor Hugo, o senhor também não sabe. Ô pastor Marinaldo, qual é o meu propósito? E fica andando e passa anos na igreja, dando cabeçada e perguntando: nossa, eu já estou na igreja há tanto tempo e não sei qual é o meu propósito. O seu primeiro propósito tem que ser comprar um cotonete, porque você está surdo. Nós não falamos outra coisa que não seja isso. Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? O que eu faço? E a vontade de Deus para a minha vida, qual é? Né? Tem gente que fica o tempo todo rodando, que nem um peru tonto, com essas perguntas. E Deus tem uma pergunta para você: qual é a sua paixão? Qual é a sua paixão? Pelo que o seu coração queima? No que a sua vida está colocada à disposição? Isso é uma pergunta. E cada um tem a sua resposta. Agora, a sua paixão chega aonde? Te leva àquilo que faz parte do seu chamado, da sua manifestação, daquilo que você tem para fazer. Todos nós somos chamados para liderar. Se o diabo mentiu para você, que você não tem jeito para isso, você diga comigo: o diabo é mentiroso. Nós fomos chamados para liderar. Amém? Eu preciso dessa concordância. Nós fomos chamados para liderar. Você é aquele tipo de pessoa que chega no ambiente quietinho e vai servindo e cumprimenta as pessoas, e tem um sorriso, e tem uma palavra de esperança. Alguém vem falar mal de outro para você, você fala: acho que você está equivocado. Vamos cada um cuidar da sua vida. E você vai ministrando isso. De repente as pessoas começam a vir até você e começam a se aconselhar com você. Porque está dentro de nós o Espírito do Senhor, a manifestação dele, a liderança. Nós não andamos atrás um do outro, nós andamos numa mesma direção. Agora, você que faz todas essas perguntas, eu tenho algumas perguntas. Aonde você se entrega? Você está nessa casa, você faz discipulado? Você quer receber mais? Você quer receber mais da parte de Deus? Ou você quer ter a sua história do meu jeito? E daí você passa a vida inteira perguntando. Com certeza, quando você passa pelo discipulado, as coisas vão clareando na sua vida. Ninguém nasce grande no reino de Deus. Falo isso toda a pregação. Ninguém nasce grande no reino de Deus. Repita comigo, para tirar isso da sua cabeça de uma vez. Ninguém nasce grande no reino de Deus. Só teve um que nasceu grande, Adão. Adão já nasceu grandão, não nasceu de mulher. Então o Senhor fez ele do barro, foi construindo e fez ele, talvez com 1,90 m, 2, 1,50 m, não sei. Mas ele nasceu grande. Fora ele, ninguém. E chegar em Cristo é um novo nascimento. Você precisa receber os rudimentos, a palavra, o discipulado. Não tem como receber se não se entregar. Não tem como receber
e isso você não recebe sozinho, você pode se converter sozinho, mas não será discipulado sozinho. Paulo se converteu sozinho. Ninguém pregou para Paulo. Paulo estava numa corrida, numa caminhada, e ele tem aquele encontro com o Senhor. E o Senhor fala o que para ele? Vai na casa de tal fulano, e lá você vai encontrar alguém, e esse alguém vai te ensinar. Ninguém recebe tudo sozinho. Alguém tem que impartir com você. A função da igreja, a função de cada um de nós é impartir vida de Cristo. Então você não quer, então você não conhece, e passa a vida inteira perguntando. Você é acompanhado por alguém? Alguém te acompanha? Ou você faz o que quer? E aparece de tempo em tempo com um problema diferente. Não se permite. Fui acompanhado muito tempo. E só até hoje. E não quero deixar de ser nunca. Sempre quero ter alguém me acompanhando. Sempre quero alguém falando para mim, calma, não é por aí. Recua, avança, muda. Porque isso faz parte do meu crescimento. Às vezes os meus olhos não veem o que quem está do meu lado vê. Às vezes os meus olhos estão cegos para a realidade. E alguém que está do meu lado me ajuda, me ensina. Então a gente não descobre. Você participa da igreja, do corpo. Você é participante. Qual a sua contribuição para a igreja? Não é dinheiro. A igreja tem muito mais coisa do que dinheiro. A igreja, e ainda mais da maneira como nós queremos viver a igreja não para um minuto. Você pega um departamento infantil no domingo, que já chegou até 85 crianças, num domingo. E você pode participar. Lógico que cuidar de crianças não é algo agradável. Lógico que quando você sai da sala do departamento infantil, não vem ninguém e fala, professora, que aula que você deu, meu abraço. Não é? Você nem vê. Você só vai ver isso daqui a 10 anos. Que alguém vai falar assim, olha, eu tinha uma tia lá, né, no departamento infantil. E ela me ensinou uma lição, que até hoje eu carrego. É diferente de quem canta, né? O Alanzinho hoje rasgou o céu. Alan, que tremendo, cara. Você abriu o céu nessa noite. Eu vi os anjos, eu vi os luminares, eu fui lá na sala do trono. Tremendo. Tem coisas no corpo que ninguém vê. Tem pessoas que servem. Ninguém nunca brigou comigo pelo departamento infantil. Mas já brigaram muito comigo, porque eu não prego até hoje. A vida de corpo nos faz colocar a nossa vida à disposição. Quantas vezes nós recebemos pessoas de fora, e que nós vamos colocar numa casa, precisamos de alguém que acompanhe no restaurante para comer, mas a minha vida não cabe nada do corpo, só eu. E às vezes quebra o galho e tem a família, às vezes, porque muitas vezes é solitário o tempo todo.
Então não entende daí, não entende propósito, não entende chamado, não entende vocação, não entende nada. Você caminha com paternidade. Eu vou falar para vocês, caminhar com paternidade é uma coisa chata. Porque muitas vezes o seu pai sabe o que você porta. Pastor Hugo, obrigado. A paternidade sabe o que você porta. Né? E todos nós somos chamados para a paternidade. Precisamos nos amadurecer, a casa é paterna. Você acompanha, você tem paternidade na sua vida. Você se submete. Você é capaz de confiar em alguém? Estou perguntando. Você é capaz de confiar em alguém? Mike e Bárbara, quanto tempo vocês ficaram na espera para a liberação da corte? Quantos anos? Quanto? De 3 a 4 anos. Vocês confiaram na sua paternidade. Obrigado. Obrigado. Porque eles chegaram. O meu pai sabe a minha hora exata. Porque ele sabe que o pai quer o melhor para o seu filho. O que importa para mim se você casa bem ou mal? O que muda na minha vida? Nossa, o cidadão casou. Enfiou o nariz na parede, está arrebentado. Não muda nada para mim, mano. Não entende que a paternidade está apresentando um caminho de excelência, de segurança para a sua vida. Está te livrando de algo. Espera o amadurecimento das coisas. A igreja, que eu vou falar sábado de novo, mas começou a fazer corte na terça-feira, que foi aniversário do Alain. O Arthur e a Pati Camila. Há um ano atrás, no retiro de jovens, eu chamei Arthur e falei, Arthur, olha, vem aqui, vamos conversar. Você já olhou bem a Pati Camila? Eu acho que tem algo ali para você. Não, não quero. Estou fazendo o meu papel. E daí esses dias ele confessou para mim. Estão os dois lá, cadê os dois? Põe os dois a carinha na janela, vai. Vai, põe aí que nem um pombinho, vai. E ele falou, não é. E ele confessou esse dia que ele ficou uma semana sem dormir. Bravo comigo. Daí questão de uns 20 dias atrás, lá vem o Arthur de novo falar comigo. Apóstolo, virou uma chave dentro de mim. É a Pati Camila mesmo. Eu falei, Daí, fui sondar o coração da Pati Camila. E ela falou, apóstolo, eu também estou nesse mesmo ritmo. O Senhor tem ministrado isso na minha vida. Ouviu? A paternidade protege a sua vida. Tem gente que acha que é uma panela. Não, você está deixando esse, não está deixando aquele. Aquele quer, o senhor quer esse, o senhor quer... Não estou protegendo ninguém, case quem quiser. Eu prefiro que você case bem, me dá menos trabalho no futuro.
Mas então, se você não conhece, se você não vive isso, se você não experimenta isso, isso não é uma declaração. Isso não é uma demagogia. Outro dia o rapaz falou para mim: apóstolo, o senhor sabe que eu amo o Senhor, estou fechado com o Senhor. Eu falei: mentiroso. Você não é nada disso. Porque quando você ama, suas atitudes são diferentes. Amar não é fruto de uma palavra. Amar é fruto de uma atitude. Deus amou o mundo de tal maneira que deu atitude. E você não tem atitudes distantes. E também não estou dando fórmula aqui para paternidade, não. Porque tem gente que fala: apóstolo, quero ser seu amigo, como que eu faço? Seja meu amigo. Eu não escrevi um manual ainda. Manual de ser amigo. Primeira lição: me cumprimente. Estenda a sua mão direita e eu vou responder para você com a mão direita e vou dar 3 balançadas na sua mão. Aí nós começamos uma amizade. Não. É participando, é conversando, é abrindo o coração, estando junto. Nossa, eu estou na hora de terminar e não... Outra questão: você ativa as palavras proféticas que você recebe? Amém? Vou falar em português. Você ativa as palavras proféticas que você recebe? E ativar uma palavra profética é algo muito interessante. Porque a palavra profética marca onde você vai. Então José teve um sonho profético. Diga comigo: José teve um sonho profético. Que tudo ia se curvar diante dele. E daí você já imagina: mudou meu dia. Todo mundo vai se curvar de mim. Eu vou sair daqui agora e todo mundo vai me amar. Daí ele saiu. Daí os irmãos estavam com ódio dele. Porque ele falou que todo mundo ia se curvar diante dele. Vão matar José. Olha que tremendo. Vão matar José. Jogaram José na cova. José estava dentro da cova e José perguntou: aqui é meu lugar? Ele perguntou: aqui é meu lugar? Não, aqui não era. Aqui não é o meu lugar. Daí levaram José e venderam ele como escravo. Daí José perguntou: aqui é meu lugar? Não, aqui também não é o meu lugar. Ele não desistiu. Quando você vive a sua palavra profética, você não desiste diante do primeiro embaraço, da primeira negativa. Porque Deus vai usando tudo isso para quando você chegar no seu destino profético, você está preparado para exercer aquilo que Deus derrama na sua vida. Daí José foi comprado, foi para a casa do Potifar. E José mandava na casa do Potifar, homem de confiança. Mas José perguntava: aqui é o meu lugar? Não, não é o seu lugar. E andou mais. Foi preso. Quando parecia que tudo tinha ido para o brejo. Quando a injustiça tomou conta da vida dele. Quando ele estava numa prisão de forma injusta. E ele perguntou: aqui é meu lugar? Não, não é.
De repente ele recebe um chamado, um WhatsApp do faraó. Alguém falando: José, faz uma barbinha, põe uma roupinha nova e vem aqui que o faraó quer falar com você. Naquele dia, descortinou todo a palavra profética sobre a vida de José. De prisioneiro, passou a ser governador do Egito. Todos passavam e todos se curvaram diante da autoridade de José. Então, você alimenta a palavra profética que você tem na sua vida? Ou você negocia ela por qualquer dificuldade? Ou você joga ela fora? Ou você acha que o profeta é maluco? Ou você acha que Deus é maluco? Ou você acha que Deus, que o Senhor quer brincar com a sua vida, te dando uma palavra que não vai se cumprir? Agora, o que Ele não dá é uma varinha mágica. Quantos evangelistas, quantos pastores, quantos apóstolos, quantos profetas, quantos médicos, quantos advogados, quantos políticos, quantas pessoas de TI, de informática, quantos gênios criadores estão sentados aqui e receberam uma palavra de Deus que vocês são exatamente isso que eu estou te falando. Mas qual é o seu passo? Como você reage diante das situações? Aqui é o meu lugar? Não, Deus tem mais. Eu sei onde Ele vai me levar. E é interessante, quando o Senhor falou com Jeremias, que ele era um profeta, ninguém, nunca, jamais alguém tinha falado com Jeremias. Ninguém. Mas Deus vem e descortina. Quando Samuel falou com Davi, que ele era um rei, ninguém até então havia falado. É assim que Deus faz. Quando Jesus chama os seus discípulos para serem pescadores de homem, se fosse hoje, né, na modernidade que nós estamos, até capaz de dizer: você está louco pescar homem, você está fora? Então Deus vai se revelando, vai se descortinando, Ele vai trazendo na nossa vida. Tudo que Deus criou tem sentido de ser. Você não é aquela série, Perdidos no Espaço. Você não é um perdido na terra. Há algo de Deus para a sua vida. Há algo para se descortinar. Aonde você ir, mas tem que haver uma mudança, tem que haver um entendimento. Vou só falar da Alessandra de novo, só para ficar brava comigo. Deus falou comigo, ela é uma mestra. Não é isso? É, Alessandra? Isso. Ela falou assim: só o senhor que acha. Eu falei: não, quem me disse que você é o Senhor. E daí ela, depois de um tempo, deu no pé da igreja. E hoje ela está de volta, exercendo o chamado dela de mestre. É assim que Deus faz. É tremendo, é uma aventura estar com Ele. Tudo que Deus criou tem sentido, tem razão de ser. Não somos frutos do acaso. Nós começamos a desenvolver a nossa liderança. Repita comigo: eu começo a desenvolver a minha liderança quando conhecemos o nosso propósito. Quando você descobre que o seu propósito é manifestar
o Cristo ressuscitado, aí começa o seu processo de liderança. É aí o centro da coisa. E nós desenvolvemos o nosso chamado quando nós desenvolvemos o nosso propósito. Então, propósito e chamado, eles andam juntos. Eles andam juntos. Você começa descobrindo o propósito e o chamado vem. Você começa a manifestar, o chamado vem. O Tom Sampaio esteve aqui. Qual que é o chamado dele? O que é o propósito dele? Manifestar Cristo. De que jeito? Como evangelista. Com todo mundo que ele fala, ele só sabe fazer isso da vida. E tiveram aqui na igreja, a igreja cheia aqueles dias. 2 ou 3 receberam aquele manto sobre si. Não quer dizer que os outros estão errados, não quer dizer nada. Mas porque cada um é de um jeito. Que quando você desenvolve o chamado, quando você desenvolve o propósito. Outra pergunta, você está deixando um legado sobre a terra? Se você morrer hoje e alguém perguntar da sua história, qual é a sua história? Qual é a sua história? O que você está deixando? De que forma as pessoas vão se lembrar de você? De que forma as pessoas vão se lembrar de você? Sabe, tudo isso está ligado à nossa vida, na vida com Deus. A vida com Deus é dinâmica, é tremenda. A vida com Deus é uma vida de desenvolvimento. A vida com Deus é uma vida de avanço constante, permanente. Nós não ficamos parados. Ele vai nos levando, vai nos impulsionando à medida que eu vou me abrindo. Como líderes, e nós somos líderes, nós não podemos guiar ninguém sem primeiro ter entendimento do chamado e do propósito sobre a minha vida. E cada um de vocês, até que você descubra isso, você não está apto ao processo de liderança. Primeiro você precisa ter esse entendimento em você. Moisés esteve habilitado a conduzir um povo, a tirar um povo de uma terra por 40 anos, aonde tudo começou com Moisés, no encontro com Deus, com uma sarça. Ali é uma transformação na vida de Moisés. Ali ele começa a avançar, ali ele começa a se capacitar novamente. Ali ele começa a estar habilitado. Deus quer te habilitar para coisas grandes. Deus está te habilitando para a liderança, pelo amor de Deus. Tome posse dessa palavra que Deus está te habilitando, porque nós só vamos construir uma terra de adoradores se nós sentirmos habilitados por Deus para executar isso. Nós só vamos transformar a nossa nação, só vamos chegar em níveis de governo se nós sentirmos que nós estamos habilitados por Deus. E habilitados por Deus é a partir de um encontro com Ele. E você vê, Moisés vai e fala, deixe meu povo ir, para que me sirva, para que me adore. E foi, estava habilitado. Quando você está habilitado, nada te detém, nada te segura. Amém? E quando você descobre isso na sua vida, você encontra a razão para a sua existência. Para que eu existo? A Ana Paula está dando aula. Fisioterapeuta, protética, e está dando aula na FUNVIC, na faculdade em Pinda.
Já está com 3 matérias. E as pessoas vão gostando, ela vai manifestando. E as pessoas confiam mais. E vai se habilitando. E as pessoas confiam mais. É desse jeito que funciona. Agora, se ela fosse lá fazer gracinha, contar piadinha, falar mal da vida dos outros, comentar novela, não teria nada disso, não avançaria. Tem que estar habilitado, você tem que encontrar a razão da sua existência. Ter êxito, ter sucesso, não é ter muito dinheiro, não é ter fama, isso não é ter posição de governo no sentido político apenas. Ou, não, eu agora dirijo um grande ministério, tem 40, 50, 100 mil almas sob o meu comando, tem não sei quantas igrejas espalhadas, isso não é nada diante de Deus. Não, eu levanto empresas. Meu chamado é levantar empresas, né? Esse é o meu... Sou famoso por isso. Ser reconhecido. Tudo isso é bom. Tudo isso nos agrada, mas não é tudo. Porém, nos planos de Deus, o sucesso é outra coisa. No plano de Deus, sucesso é servir. É servir. E servir é tirar as pessoas do inferno. É tirar as pessoas da mão do diabo. É você amar as pessoas. É você olhar para as pessoas e falar, tem jeito, tem solução. Esse é o êxito para Deus. Esse é o sucesso diante de Deus. E a unção de Deus para o seu chamado, que é comissionamento. Você pode ser médico, engenheiro, dentista, fisioterapeuta, advogado, professor, caminhoneiro, e ser comissionado por Deus por isso tudo. E ter a unção de Deus para isso tudo. Você tem seu chamado e no seu chamado você manifesta. E no seu trabalho você manifesta a Cristo. O Cristo ressuscitado. Porque você está comissionado por Deus para executar aquilo que você executa. A Simone está comissionada por Deus para fazer as coisas que ela faz. E as pessoas ficam impressionadas com aquilo que ela faz. E cada um, o Ricardo na fazenda, a Débora quer ser pedagoga, né? E quem quer ser pedagogo? Quem quer educar o filho dos outros? Mas é comissionado por Deus. Deus coloca uma graça. Um advogado, um médico. Quantos médicos desumanos? E também quantos médicos humanos que falam com docilidade, que entendem. Só nutricionista que eu não sei ainda o que eu coloco. Mas também é comissionada por Deus, gera saúde. O nutricionista faz muito mais do que dar dieta para as pessoas. A nutricionista, ela leva a pessoa a ter um encontro com ela mesma. Por que a razão? Por que eu brigo tanto pelo meu corpo? Por que eu tenho que estar slim? Hoje eu estou slim, porque a camisa está grudada. Né? Às vezes vai comprar slim fit. O que é slim fit? Está grudadinho. Então hoje eu estou slim. Né? Então a nutricionista tem isso. É levar as pessoas ao encontro consigo mesmo. E tirar as pessoas da fuga. Através de um corpo, através de uma sensualidade, através apenas do desejo de se apresentar e ser cobiçada e ser desejada.
e ser até mesmo alvo do pecado. Então, quando você tem comissionamento, você tem graça de Deus, você será plenamente reconhecido, cumprindo o seu chamado. Alguns sinais dos que servem. Guias para descobrir o nosso chamado. O que você faz com satisfação? Aonde você serve com satisfação? Aonde você trabalha e não te cansa? Aonde você trabalha e quer trabalhar mais? Outra guia, você faz a diferença no que faz? Você é daquele tipo de pessoa, chama ele que ele resolve. Chama ele que ele vai dar conta do recado. Então, a unção te respalda. A unção te leva a um outro nível naquilo que você foi chamado para fazer. Põe a mão sobre a sua cabeça e diga comigo: a unção me respalda e me leva a um outro nível daquilo que eu tenho que fazer. Amém? Pessoas são edificadas e abençoadas com o que você faz. E isso é muito mais do que um resultado financeiro. Tem aqui o doutor Alain, que cuida da boca das pessoas. E produz muito mais. O dinheiro não paga aquilo que ele produz, muitas vezes. Você sente paixão em servir? Quem que gosta de servir? Quem é que acorda e fala assim: hoje eu quero servir? Através da minha profissão, do meu chamado, daquilo que eu fui. Quem acorda desse jeito? Tem gente aqui para levantar sua mão. Eu quero abençoar a sua vida. Quero que as pessoas vejam aquilo que você gosta de fazer. Você é o profissional ideal para eu visitar. Você é o profissional ideal para de quem eu vou comprar. Porque você serve com paixão. Não resmunga, não xinga. A paixão é uma das ferramentas para servir de forma incansável. Você tem um entendimento renovado constantemente. Você avança, você pesquisa, lê, se abre para esse universo maravilhoso que é a vida. Imagine se Abraão não tivesse um entendimento renovado o tempo todo para ouvir a voz do Senhor. Ele teria matado Isaac. Porque ele ouviu do mesmo Deus duas ordens diferentes. Sacrifica Isaac. Quando ele pega o cutelo para sacrificar, o Senhor fala: não, eu preparei um cordeiro para ele. Se sou eu, já falei: fica quieto, diabo. O Senhor mandou servir, não é? Mas quando você tem um entendimento renovado diante de Deus, você entende a dinâmica de Deus para cada situação, para cada coisa. A religião é exatamente o que ela te priva, de ter renovação do seu entendimento. Tem gente até hoje cantando o hino de 100 anos atrás, começando o culto com a mesma leitura bíblica. Não entende a atmosfera, não entende aquilo que o Espírito Santo de Deus traz para cada dia, para cada momento. O culto de quinta-feira na nossa casa passada foi uma coisa, o de sexta foi outro, o de sábado foi outro, o de domingo de manhã foi outro, e o de domingo à noite foi outro, porque o Senhor foi renovando os entendimentos, a unção, a manifestação dEle. Precisamos ter entendimento disso, para nós termos uma vida gostosa diante de Deus. Não é você sair da sua casa, vamos ao culto. Me dá um número da harpa aí, vai.
hino 33 da harpa, não sei nem qual é. Então você vem domingo agora, vem no 33, vem segunda, vem no 33, vem na quarta, vem no 33, vem sábado, vem na ceia, tudo isso aí. Irmãos, vamos começar o culto. Abra a Bíblia, Salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, a mesma coisa. Pega o caderninho do pregador, está amarelinho. A minha folha está branquinha, viu, gente? Estava lá escrevendo, lendo, buscando. Não repito. Quero ouvir. Essa casa tem as características. Ninguém chega aqui e fala, irmãos, eu vou repetir para vocês o que eu preguei há 3 meses atrás. Todo mundo que vem pregar nessa casa fala, eu ouvi do Senhor isto. Isso é tremendo, diga amém. Isso são pessoas que estão ligadas em Deus. Isso são pessoas de entendimento renovado o tempo todo. É gente que não envelhece. É gente que não empobrece diante do Senhor. Aleluia. E já estou terminando. E outra coisa, você leva outras pessoas a cumprir o seu chamado. Você leva. Vem aqui, irmão, vamos aqui, vamos andar. Você tem isso, vamos ativar. Vamos lá, vamos pregar, vamos ensinar. Vamos para a rua, vamos orar pelas pessoas na rua. Vamos visitar asilo, vamos visitar os pobres, vamos pegar drogados, vamos fazer tudo isso aí. Quando você tem essa vida de paixão, você leva outras pessoas com você. Amém? E, para encerrar, a musiquinha que nós cantamos. E o lugar onde a gente mais mente na igreja é na adoração. Projeta para mim, ela essa música ali na parede, no telão. E a gente canta, tudo que eu tenho é teu, Senhor. Vamos ficar em pé. Não é isso? A gente canta, tudo que eu tenho é Senhor, é teu. E daí você fala, você faça isso, faz isso. Não, isso não dá para fazer. Você coloca o seu talento, o seu chamado à disposição. Não, isso não dá, tem que ser com calma. Você é fiel nas suas finanças com o Senhor, aí também não. Então, que tudo que você está dando? Se não meras palavras. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho. Começa pela minha vida. Tudo que eu tenho, a minha vida não é minha. A minha vida, Senhor, é tua. O Senhor me deu a vida. O Senhor me deu a vida. Então ela é tua. A minha vida está para te servir. A minha vida está para te adorar. A minha vida está para resgatar as pessoas. Então, Senhor, tudo que eu tenho é meu. A minha família é minha? Não. A minha família é do Senhor. Eu quero edificar os meus filhos para servir ao Senhor, para manifestar o seu propósito. A minha esposa. E assim por diante. Vamos cantando isso aí. Se você entender essa palavra dessa noite, só vai cantando junto. Vai deixando o Espírito Santo de Deus. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu manifesto, todas essas coisas que eu falei, não são coisas minhas. Não são coisas minhas. Quando eu manifesto o meu chamado, quando eu manifesto alguma virtude, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, é Ele, é Ele. Ninguém me vê, vê a Ele. É isso que Ele quer da sua igreja.